Você já sentiu aquela pontada de raiva ou, de repente, uma frustração muito profunda quando alguém, seja da sua família, do seu trabalho, um amigo, enfim, logo no segundo seguinte você sentiu uma culpa esmagadora? Aquela voz interna que diz imediatamente para você assim: "O que que tem de errado comigo? Eu não deveria me sentir assim, eu sou uma péssima pessoa por sentir tanta raiva de alguém que eu gosto". Se isso soa familiar, seja muito bem-vinda. Eu sou a Leila Correia e neste canal a gente disseca a psicologia da vida real para que você consiga finalmente tirar muitos pesos que você tem carregado aí nas suas costas. Hoje a gente vai falar sobre a maior mentira que nos contaram na infância. A ideia de que existem emoções ruins e, mais do que isso, né, que você precisa esconder essas emoções para ser amada. Eu li esse livro aqui, O que eu fiz de errado, da Meg Josephson, e ele tem páginas aqui que são assim, desculpa até eu falar desse jeito, eu nem sei se eu deveria, mas são verdadeiros tapas na cara. Porque a gente passa a vida tentando consertar o que a gente sente, né? Mas esse livro aqui traz algo que é muito libertador. As nossas emoções não são o problema. O problema é que quando a gente era criança, e aí a gente testemunhava os nossos pais, professores, de repente, ficarem desregulados ou ignorarem quando a gente chorava, a gente acabou aprendendo uma lição muito perigosa, a de que sentir raiva ou tristeza gera conflito, gera desconexão. E que para estarmos seguras e recebermos o amor que toda criança quer receber, né? A gente precisava ser aquela menininha boazinha, que sempre está feliz, que nunca dá trabalho. Só que a gente carrega isso para a vida adulta e agora o mecanismo de submissão, ele entra em ação. A gente começa a adicionar uma camada extra de crítica a tudo que a gente sente. A emoção primária, que é a raiva, por exemplo, né? Nesse caso aqui, nesse exemplo que eu dei no começo, ela tem todo o direito de existir, mas a gente nunca deixa a raiva em paz. Guarda isso, veja. Faz muito sentido. A gente acrescenta vergonha à raiva, a gente acrescenta culpa, auto-julgamento. E essa camada extra, essa tentativa de apagar, abafar a emoção, acaba prolongando a nossa tensão interna. E aí tem um detalhe ainda mais profundo. Porque muitas vezes a sua reação acaba sendo desproporcional, mas ela não tem nada a ver com o momento presente. O livro chama isso de estarmos paralisadas no tempo. Sabe quando seu parceiro fica em silêncio no carro e de repente você fica em pânico, achando que você fez algo de errado? O seu corpo é levado de volta àquele momento da sua infância em que o silêncio do seu pai, da sua mãe, significava perigo ou abandono. O nosso corpo, ele não sabe diferenciar o passado do presente. Ele reage a esse trauma, né, como se ele tivesse acontecendo agora. Mas eu quero que você respire fundo, porque a partir de hoje nós vamos separar essas duas coisas que você passou a vida inteira misturando: a emoção e a reação. Quero que você sempre se lembre que toda emoção é válida, mas nem toda reação é. A emoção é uma experiência interna, é o seu coração batendo mais rápido, é o calor no peito. A reação é o comportamento que você escolhe ter. É gritar, bater a porta, ou se calar, engolir sapos. A emoção acontece com você. A reação é sua responsabilidade. As emoções, por maiores que elas sejam, elas não são monstros. Elas são, na verdade, mensageiras, ferramentas da nossa sobrevivência. Porque funciona assim, quando a raiva bate na sua porta, ela não está dizendo para você que você é uma pessoa descontrolada. Ela, na verdade, é como se ela estivesse gritando: os meus valores estão em perigo, as minhas necessidades não estão sendo atendidas. E tem uma emoção muito específica com a qual eu quero que você se familiarize a partir de agora, que é o ressentimento. Se você se sente exausta e ressentida por de repente estar cuidando de todo mundo, presta atenção.
O ressentimento é o mensageiro que te ajuda a perceber se você está sendo genuinamente gentil ou se você está apenas agradando os outros por medo de não pertencer, de não ser aceita, de não ser amada. E agora vem a parte mais importante desse vídeo aqui, que eu quero que você preste muita atenção e guarde para você, coloque em prática na sua vida, tá? As emoções que você sente são sempre válidas, mas as histórias que a sua mente cria sobre elas nem sempre são verdadeiras. Você pode se sentir distante do seu parceiro numa semana difícil de trabalho. Esse sentimento de solidão é mais do que válido. Quem nunca passou por isso, né? Mas a história que a sua mente cria, o nosso relacionamento fracassou, eu estou destinada a ficar sozinha, ele não me ama mais, é apenas a sua ansiedade tentando te proteger. Então, não confunda sentimento temporário com uma sentença definitiva. E eu queria trazer para você aqui o trabalho da neurocientista Jill Bolte Taylor. Ela explica algo muito fascinante, eu não sabia até pesquisar aqui para esse vídeo com vocês. Ela diz que fisiologicamente uma emoção dura 90 segundos, 1 minuto e meio, só isso. Depois desse tempo, a química daquela emoção já se dissipou no seu sangue. Se você continua sentindo raiva horas depois, é porque você escolheu remoer aquela tensão. Você está passando o mesmo filme na sua cabeça repetidamente, reacendendo o gatilho que te fez sentir aquilo. Então, como é que a gente se relaciona com isso na prática? Como a gente deixa de ser refém dessa bola de neve? Porque é uma bola de neve, né? Que é com uma palavrinha só. Uma palavra simples, curta e poderosa. Pausa. Entre o gatilho que te irrita e a sua reação habitual de explodir, de se anular, tem um pequeno intervalo de tempo. O seu trabalho, agora como mulher adulta, é alargar esse intervalo. E é usar a estratégia que a autora chama de exercício de presença. Eu vou passar aqui para você os passos que estão nesse livro, mas olha, eu recomendo que você leia porque ele é maravilhoso. O primeiro passo é identificar o que está surgindo. Você vai dizer para si mesma: isso é só o que eu estou sentindo agora. Não precisa nem nomear, tá? Simplesmente reconheça que está sentindo. O segundo passo é convidar essa emoção para se sentar junto com você. Não resista, deixa ela ficar ali, quietinha. Ou tentando transbordar, né? No terceiro passo, você vai se perguntar: o que essa emoção está tentando proteger? Sempre tem um objetivo. O passo 4 é acolher. Tudo bem se sentir assim. Faz parte, você não precisa racionalizar nem explicar tudo. Lembra que eu falei? Você não precisa nem nomear a emoção. Às vezes, e geralmente, você precisa só sentir. E no quinto passo, você vai voltar para o presente. Sentir a sua respiração. Olhar para o que está ao seu redor. Você não precisa tentar se consertar o tempo todo. A maior cura que você pode dar para você mesma é pura e simplesmente permitir que os seus sentimentos existam, sem julgamentos, sem a armadura da mulher forte que dá conta de tudo, que aguenta tudo. Você pode perceber que esses passos, eles têm um pouco do mindfulness. E a autora, que a Meg do livro, ela traz realmente as experiências que ela teve na vida, cruzando com os ensinamentos orientais, né, dessa filosofia oriental, da meditação, do mindfulness, para o nosso dia a dia. A gente não precisa ser refém das nossas reações. As emoções, elas vão existir, quer você queira ou não. O que você faz com elas, aí é uma escolha e uma responsabilidade sua. Eu vou deixar aqui embaixo o link para você comprar esse livro com desconto na Amazon. E também dizer para você que se você gostou desse conteúdo, se virou uma chavinha aí na sua cabeça, te fez refletir, deixe o seu like, dá uma ripada no vídeo também, porque ajuda o canal. Esse é o tipo de conversa que eu quero cada vez mais ter aqui com você. Também não se esquece de se inscrever no canal, tá? Toda semana a gente tem esse encontro marcado aqui para dissecar a psicologia da vida real. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.